Meu nome é Luiz e esse foi mais um episódio de Um Olho no Frame, o Outro no Ato. Para descrever o enredo do filme francês Irreversível, sem dar nenhum tipo de spoiler, eu faria da seguinte maneira. Um homem atravessa a noite e a cidade em busca de vingança nas ruas de Paris. Esse enredo por si só é bom e provavelmente suficiente para uma pessoa se interessar, mas 18 anos depois, a maioria das pessoas não se lembra desse filme pelo seu enredo. Talvez por uma das cenas mais chocantes já realizada na história do cinema, ou pelo jeito que a história é contada. A trama do filme muitas vezes é descrita sendo cronologicamente ao contrário. O filme começa no final da história e acaba no começo. Mas a verdade é que é mais complicado do que isso. E o que o diretor e escritor Gaspar Noé foi capaz de fazer é muito mais do que simplesmente contar uma história de trás para frente. Hoje vou analisar como a decisão de contar uma história cronologicamente ao contrário foi mais que somente uma ferramenta. Examinar como ele prende a atenção do público enquanto conta uma história que não sabemos o que está acontecendo em grande parte do tempo. E como ele criou uma história incrível linear ao mesmo tempo que usa componentes não lineares. O que Gaspar Noé criou é o que John Truby chama de o princípio de design. No seu livro A Anatomia da História, ele escreve: princípio de design da história é o que organiza a história como um todo. É a lógica interna da história, o que faz as partes se manterem juntas de forma orgânica, para que a história se torne melhor do que a soma das suas partes. Faz a história ser original. Em outras palavras, os princípios de design é como você decide contar a história. Essa é a de Irreversível. Em estruturar a história ao contrário, o público nunca sabe o que está acontecendo no começo de uma cena e está constantemente confuso. Vou separar as perguntas que o filme nos faz em 3 camadas. A primeira vemos basicamente na primeira cena do filme. Uma situação de caos toma conta de uma discoteca. Policiais, médicos e pessoas feridas. Nos faz perguntar: o que aconteceu ali? A segunda camada é o ponto principal da história, a pergunta que impulsiona todo o filme. Essa também é introduzida nas primeiras cenas do filme, quando vemos Marcos desesperadamente atrás de um sujeito chamado Tênia, e logo depois quando ele o mata. As circunstâncias ao redor desse assassinato nos fazem perguntar: por que Marcos matou Tênia? E a última camada acontece de maneira menor, cena atrás de cena. Como cada cena nos leva para trás na história, alguns elementos de uma história normal são ajustados. Na maioria dos filmes, a conclusão de cada cena tenta fazer o espectador se perguntar: o que vai acontecer depois? Mas em Irreversível é diferente. Ao invés disso o que aconteceu antes? E com o progresso de cena, as questões da cena anterior são respondidas. Por exemplo, em uma cena temos Marcos e Pierre dirigindo um táxi roubado, extremamente nervosos. E nos perguntamos: por que eles estão dirigindo um táxi? Na cena seguinte, vemos que eles entraram em um táxi fugindo de pessoas que os estavam perseguindo. Dessa maneira, cada cena cria uma nova pergunta e responde uma anterior. Em constantemente segurar a informação, Gaspar Noé faz estas cenas cronologicamente reversas e intrigantes, mesmo com o espectador já sabendo o que vai acontecer depois. Um dos aspectos mais impressionantes de Irreversível é o fato de contar uma história ao contrário, seu ponto alto ser no meio do filme, mas mesmo assim conter uma enorme revelação no final. Sua forma não cronológica de contar uma história prova que a maneira como ela é contada é tão importante como o seu conteúdo, que escrever não é simplesmente ter boas ideias, mas como executá-la de maneira excitante também. Demonstra como uma história comum de vingança, com um pouco de criatividade, pode ser transformada em uma experiência única cinematográfica.